No Guia de Profissões de hoje, você vai conhecer o curso de Engenharia Civil da Unesp de Bauru. Essa parte prática ela é muito bem fundamentada no nosso curso. E além da graduação, a gente vai falar também sobre mercado de trabalho. A área ambiental ela é bastante dinâmica. O levantamento topográfico é a parte mais importante de qualquer empreendimento. E o guia ainda preparou aquela dica para te ajudar no vestibular. O Guia de Profissões está no ar. É só observar as primeiras construções da história para saber que a engenharia civil nasceu há muito tempo. E além de trazer conforto para o homem, ela foi essencial para a sobrevivência e o desenvolvimento das sociedades. A engenharia civil é o ramo da engenharia que estuda e planeja a construção e manutenção de infraestruturas, tendo em vista as necessidades do homem e a preservação do meio ambiente. E o engenheiro civil é o profissional que projeta e executa obras de construção e reforma, além de definir projetos de instalação de redes elétrica, hidráulica e saneamento. Ele acompanha todas as etapas de uma construção, desde a análise do terreno, os custos, a escolha do material a ser utilizado, o tipo de fundação e o acabamento. Dessa forma, é necessário ter conhecimento em áreas como física e química. Mas será que é isso que os alunos veem durante a graduação? Vamos conferir. Até o quarto semestre, ele conta com disciplinas do ciclo básico, que nós chamamos, são as disciplinas da matemática. Na nossa grade horária elas são chamadas de cálculo, tem os 1, 2, 3 e 4, disciplinas de física, que também possuem laboratórios, mas nós temos até o quarto e o quinto semestre disciplinas também da área específica de engenharia, como ciências do ambiente, topografia, dinâmica, isostática. Depois do quinto semestre em diante, até o final do nosso curso, nós temos também disciplinas que são consideradas básicas, mas para o específico, como por exemplo, materiais de construção civil, resistência dos materiais, mecânica dos solos, técnicas de transporte. Todas essas disciplinas vão dar base para outras disciplinas mais aplicadas, como por exemplo, concreto, fundações, engenharia de tráfego, a parte de projetos em geral. Os alunos estudam nas disciplinas iniciais, como resistência dos materiais, sistemas estruturais e isostática, os conceitos básicos sobre análise de estruturas. Então eles conseguem entender os fenômenos de transferência de carregamentos de um ponto para outro da estrutura, o caminho que as cargas fazem até chegar às fundações e garantir o equilíbrio e a estabilidade das obras. Eles também calculam os esforços necessários para o dimensionamento das peças, avaliam deslocamentos para verificação de estados limites e tem todos esses conteúdos básicos para poder avançar nas disciplinas mais específicas. A parte de água e saneamento, hidráulica e saneamento da engenharia civil, está bem preocupada em dar capacidade para esse aluno, fazer projetos na área de saneamento básico, que são toda a parte de levar água para a residência das pessoas, coletar o esgoto gerado, tratar esse esgoto e devolver para a natureza com o mínimo impacto possível. Para que eles possam chegar no quinto ano sendo capazes de fazer projeto de drenagem, projeto de uma calha de uma residência, da instalação hidráulica de uma residência e da coleta e tratamento de esgoto. Os laboratórios são muito bem equipados, nós temos o Laboratório de Materiais de Construção Civil, que tem desde a parte de conhecimento dos materiais até a parte de medida de resistência dos materiais, Laboratório de Geologia, Laboratório de Mecânica dos Solos, de Topografia, enfim. Essa parte prática ela é muito bem fundamentada no nosso curso. Eu comecei recentemente a iniciação científica com o professor Paulo Lodge. O nosso objetivo é estudar as geomembranas de materiais diferentes e avaliar a permeabilidade dessas geomembranas a diferentes substâncias, por exemplo, a água, a gasolina e a vinhaça. E também em diversos estados, ela pode sofrer abrasão, intemperismo. E essas geomembranas, elas são empregadas, por exemplo, em aterros sanitários para evitar a contaminação do solo e que essa contaminação vá para rios ou lençóis freáticos. E quando eu entrei, eu tinha uma ideia de que seria mais relacionado a projetos,
área de estrutura, construção civil, e eu percebi que o curso é muito amplo, engloba muitas áreas relacionadas a saneamento, hidrologia, a parte de solos, mecânica dos solos, obras de terra. Então você percebe que a engenharia civil é um curso muito amplo. Falando em áreas de atuação, você sabe quais as oportunidades para o engenheiro civil? O campo da engenharia civil abrange 5 grandes áreas. A mais conhecida, que é a construção civil, depois nós temos a geotecnia, temos também a área de hidráulica e saneamento, a área de estruturas e a área de transportes. A engenharia civil ela é muito ampla, então o engenheiro civil formado, ele pode atuar no ensino, ele pode atuar na pesquisa, ele pode atuar em bancos, nas partes administrativas, na parte de gerenciamento, de execução de projetos, ele pode atuar em escritórios, se ele desejar ser um profissional liberal, e empresas em geral, né, como estatais, planejamentos urbanos, prefeituras municipais. Numa construção, ele pode atuar desde engenheiro projetista, engenheiro calculista, por exemplo, na elaboração de um prédio, ele atua com cálculo estrutural, ele pode fazer o projeto, ele pode fazer a planta arquitetônica, mas também ele pode atuar na obra, o que é muito comum, como aquele que se diz no mercado de trabalho, aquele que toca a obra, né? Que é o engenheiro que vai atuar ali e que vai ser o responsável desde a manutenção da obra até o levantamento das formas, dos pilares, das vigas, é ele que vai gerenciar todo o processo ali. O curso de Engenharia Civil da Unesp é oferecido nas cidades de Bauru, Guaratinguetá e Ilha Solteira. A duração do curso é de 5 anos e a concorrência média é de 31 candidatos por vaga. Vale lembrar que o campus de Ilha Solteira oferece vagas também pelo vestibular de meio de ano. No próximo bloco, a gente fala sobre mercado de trabalho e você confere também a nossa dica de hoje. Guia de Profissões volta já. Hoje o Guia de Profissões fala sobre engenharia civil. Depois de conhecer a graduação, que tal saber mais sobre o mercado de trabalho? Atualmente eu trabalho na CETESB, né, como engenheira. Né? A CETESB é o órgão ambiental do Estado de São Paulo, né? Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, que ela atua na fiscalização, no controle, no licenciamento, no monitoramento de atividades, né, geradoras de poluição. E bem como também ela é responsável pelas autorizações e intervenções em recursos naturais. A gente faz o trabalho externo quanto o trabalho interno, né? O trabalho externo são as vistorias, né, as inspeções que a gente faz nas fontes de poluição. Também a gente faz o atendimento a emergências químicas, atendimento a reclamações, elas não são encaminhadas também pela população, como às vezes pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário também. Aí internamente a gente faz avaliação dos processos, análise dos processos de licenciamento ambiental, né, avaliação dos resultados daqueles monitoramentos ambientais que as empresas elas vão fazendo periodicamente, apresentam os resultados na CETESB, bem como a gente faz a elaboração das propostas, por exemplo, de penalidades, se forem constatadas irregularidades em campo. Eu escolhi a engenharia civil, em primeiro lugar, pela afinidade com as áreas de exatas, né, e também me vendo tocando grandes obras, que é a primeira visão que a gente tem, né, da engenharia civil. Aí quando você começa a fazer o curso, você entende que ela é muito mais ampla, que ela te proporciona um leque maior de atuações. A área ambiental, ela é bastante dinâmica. Então, você lida com assuntos diversos, né? E não há monotonia nela. Então, assim, é uma área que realmente ela se torna bastante interessante. Eu acho que a pessoa, para gostar dessa área, tipo assim, tem que gostar de ler e, tipo, entender essa interdisciplinaridade e que é multidisciplinar mesmo. Então, às vezes, você está lidando com um assunto e no minuto seguinte, às vezes você tem que ler um assunto totalmente diferente. Então essa dinâmica que daí deixa o trabalho assim mais envolvente. A Geoplan Topografia é uma empresa especializada em levantamentos topográficos, projetos de infraestrutura como parcelamento do solo, projetos de drenagem, a gente faz projeto de rede de água e esgoto, fazemos implantação de empreendimentos na parte de demarcação topográfica para as construtoras executarem os serviços de infraestrutura. O levantamento topográfico é a parte mais importante
de qualquer empreendimento, qualquer obra que você vá fazer, primeiro passo é fazer o levantamento topográfico, que é o levantamento que te retrata o relevo do terreno, a localização, as suas medidas reais. Isso te possibilita você confrontar essas medidas com a sua medida de escritura para ver se seu terreno está no tamanho correto e elaborar um projeto que atenda às situações no local com maior qualidade. Você realiza hoje com Estação Total, que é um equipamento semelhante a esse e que hoje faz a medida eletrônica, através de laser, e medida de ângulos. Com isso você consegue pegar pontos do terreno que te representam a altitude do terreno, o posicionamento das mais variadas ocorrências que possam haver no terreno, como um poste, uma árvore, o muro do vizinho, a altura de um prédio. Então, o levantamento topográfico, você coleta todos os dados necessários ao seu projeto e representa isso numa planta. Em AutoCAD, que hoje todos os projetos têm como base o AutoCAD, para que os projetistas, um arquiteto, possa desenvolver um projeto arquitetônico ou um projeto de infraestrutura. A importância da engenharia como um todo dentro da sociedade é desenvolver, propiciar projetos que tenham sustentabilidade, com menor impacto no meio ambiente. E dentro das engenharias, a engenharia civil, ela propicia você a realizar sonhos de outras pessoas. Quer construir uma casa, construir um teatro, melhorar a qualidade de vida da população. Quando você projeta um viaduto, você executa um viaduto. Então, tudo isso é de suma importância na sociedade. O salário do engenheiro civil varia de acordo com a área, mas a média inicial é de R$ 4.000. Se você está se preparando para o vestibular, confira a nossa dica de hoje. A adição e a subtração de números fracionários de denominadores diferentes podem aparecer em qualquer prova de matemática. Você pode resolver calculando o MMC dos denominadores ou seguir a nossa dica. Primeiro, multiplique os denominadores. Depois, multiplique o numerador do primeiro termo pelo denominador do segundo termo. Em seguida, multiplique o numerador do segundo termo pelo denominador do primeiro. Aí é só finalizar os cálculos. Viu como é fácil? Lembre-se que essa dica só serve para a soma e subtração de dois termos. Gostou da dica? Confira mais dicas como esta no nosso site www.tv.unesp.br/guia de profissões. Lá você também encontra mais informações sobre o curso de Engenharia Civil, os nossos programas anteriores e um conteúdo especial para o vestibular. Se você tem dúvidas ou sugestões para os próximos programas, envie para o nosso e-mail contato@tvu.unesp.br. Até a próxima!